Bom, o Venerável me convidou para falar um pouquinho sobre Cabala e a mitologia, os deuses de todas as mitologias, né? E a primeira coisa que eu vou explicar é assim, o que é Cabala? Porque geralmente quando eu falo assim, vai ter uma palestra de Cabala, o pessoal fica esperando um judeu, Kipá, Barbona, ou um fã da Madonna, uma coisa assim. Mas na verdade eu vou explicar hoje, existem vários tipos de Cabala diferentes. E mais importante do que isso, existe uma estrutura na qual a Cabala é construída ao redor e na qual todas as mitologias, todas as religiões que a gente conhece aqui dentro do Ocidente, elas giram em torno dessa estrutura, que chama Árvore da Vida. Então ela é composta aqui são 10 esferas, uma esfera invisível e 22 caminhos, componentes. Para a gente começar a explicar assim, o que é Cabala, né? Por que as religiões existem, né? Por que o pessoal tem essa estrutura de deuses, divindades, santos no meio? Então, e para entender também por que isso tudo se conecta com a maçonaria, né? Porque a primeira coisa que o pessoal vê, assim, olha um templo em volta, só com um monte de símbolos em volta, né? E aí tem aquele mistério que fala assim, por que para entrar na maçonaria é tão complicado? O pessoal escolhe, tem que passar por provas, tem testes, aí não é todo mundo que pode entrar, por quê, né? E o pessoal não entra, mas a hora que eu explicar o que é, vocês vão ler e falar, é óbvio. Então a gente tem que caminhar e fazer uma viagem no tempo até o Egito. Naquele período, a maçonaria quer dizer construtor. Maçom é construtor, literalmente. Eles são as pessoas que construíram os templos, a pirâmide, o aqueduto, ponte, navio de guerra, catapulta. Era o pessoal que forjava as espadas, o aço da lança. Eles sabiam fazer as barricadas. Então, para você entrar numa ordem de construtores, significava que você ia aprender todos os segredos para fazer um castelo, com as passagens secretas, com onde é que era o ponto fraco da estrutura, como é que você derrubava um castelo. Então você não podia simplesmente chegar e ensinar toda essa parafernália de guerra para um elemento e depois dar um diploma para ele e falar assim, boa tarde, vai embora. E você corria o risco desse cara ser um espião de um outro império, e eles iam vir com as catapultas que você ensinou ele a construir para atacar o seu reino. Então, para você ser um maçom, um construtor, ponte também é um negócio que atravessa o rio, você não precisa dar a volta inteira. Então, toda estratégia militar exige segredo. E isso é óbvio, né? Hoje, quem vai entrar numa base americana do exército? Ninguém. Só quem tem todos os níveis de permissão. Então é fácil de explicar, por isso que é uma ordem secreta. Ou era, né? Hoje em dia não é mais, mas na origem você precisava selecionar as pessoas, e aí eles faziam vários testes para entrar, né? O que acontecia também é que não era só a engenharia que era ensinada, mas não existiam faculdades, existia uma ordem de estudos. Então você aprendia matemática, você aprendia geometria, você aprendia filosofia, você aprendia a parte de medicina e psicologia também, uma coisa que não tinha nem esses nomes ainda, mas você aprendia sobre o ser humano. E existia um livro chamado Livro Egípcio dos Mortos, que ele continha todas as instruções de como você devia se comportar na sua vida para você passar melhor para a próxima vida, né? Então aqui eu vou fazer um parênteses, ele é muito parecido com o livro tibetano dos mortos, que vai dar origem para as religiões lá do Oriente. Então, onde a gente implica que talvez existisse uma religião mais antiga que essa, da qual esses dois livros vieram, mas não existe nada documentado, tá? Então, na palestra a gente começa do livro tibetano dos mortos. Então, o que começa aqui é que esse conhecimento do Egito, ele era todo organizado. Então, você precisava responder. Quando você morria, você ia diante de um dos deuses, da deusa da justiça, e aí você tinha que responder um monte de perguntas. Tipo assim, eu não roubei, eu não matei, eu não tratei mal as pessoas, eu não enganei e tal. E aí, dependendo de como pesasse o seu coração, se ele pesasse mais do que uma pena, você podia passar e ter a vida eterna. Ou passar por um processo de reencarnação, uma outra vida, enfim. Ou você era destruído. O que acontece
acontece é que daí, desse ponto inicial, vão surgir 3 grandes ramificações mágicas, que a gente chama assim, ou religiosas. Então, a primeira que todo mundo conhece bem é a Cabala judaica. Então, quem aqui já viu a história do Moisés? Acho que todo mundo, né? Tem o filme do Charlton Heston, tem o desenho da Disney, tem a novela da Record, está na Bíblia, tem um gibi. Todo mundo conhece o Moisés. Então ele pega o povo, simbolicamente o povo judeu, né? Eles nunca foram escravos, a parte da Torá, ela é simbólica. E ele vai explicar uma série de outras coisas que eu vou falar um pouquinho aqui. Ele separa o Mar Vermelho, liberta os judeus, e aí traz os 10 mandamentos, que são justamente uma adaptação desse código que tinha lá no livro dos mortos. Então você tem basicamente 10 regras. Lembra que eu falei que tinha 10 esferas na árvore da vida? Então eles têm tudo a ver. Então você não matar, não roubar, não tomar hora de domingo santo em vão, assim sucessivamente. Então isso aqui é o que a gente conhece como Cabala judaica. Foi passando de boca a ouvido para o povo judeu. Porém, eles não eram os únicos que bebiam dessa fonte do Egito. Os gregos, eles também estavam muito lá, tanto que existem relatos de faraós egípcios, que são gregos, né? E eles trouxeram esse conhecimento para a Grécia com o nome de gnoses. Né? A gente vai conhecer muito tempo depois como hermetismo. Mas essa gnosis, o que ela era? Era basicamente a mesma ideia da Cabala. Qual que é a diferença da gnosis grega para a Cabala judaica? É que os judeus acreditavam em um Deus monoteísta e dele emanava a luz. E aí nós recebíamos essa luz divina. Então, Cabala quer dizer receber. Então, nós tentamos nos tornar pessoas melhores e a emanação de Deus chega para a gente na forma de sabedoria, beleza, amor, inteligência, vigor, prosperidade. Para os gregos, eles eram politeístas. Então, eles acreditavam em vários deuses na natureza e no teatro. Então, para eles tinham um deus do amor, um deus da sabedoria, um deus da inteligência, um deus da guerra, e várias representações. E aí, como é que você passava essa mensagem? Você sentava no teatro, e aí a pessoa fazia uma peça de teatro, e aí você aprendia a moral da história. Então, por exemplo, respeite os mais velhos. Então, na Torá, você tem várias passagens na qual vai ter alguém que vai ser mais velho, mais sábio, e vai dar uma lição, e aí vai acontecer alguma coisa, então você tem que escutar os mais velhos. Para os gregos, eles tinham uma historinha, por exemplo, que o pai e o filho estão presos num labirinto do Minotauro. E aí o pai constrói asa de cera para o filho e fala: voa, aí você consegue escapar do labirinto. Mas não chega perto do sol, hein? Senão a asa vai derreter e você vai cair. Aí o moleque pega e sai voando. Aí na hora que o moleque está voando lá em cima, ele fala assim: esse velho é uma trouxa, eu faço o que eu quero, eu não preciso ouvir os velhos. E aí ele voa para perto do sol, a asa derrete, ele cai e morre. Então, dessa peça de teatro, a gente aprende que, olha, que interessante, era bom eu pegar essa moral da história. Então, basicamente, são 2 sistemas de contar histórias que vão passar esse aprendizado para você se tornar um ser humano melhor. E o terceiro ramo, o pessoal esquece que o Egito fica na África, são as religiões que a gente considera hoje africanas. Então, inicialmente o Ifá, que ele desce ali pela rainha do Sabá, ali na região da Etiópia, e pelos pontos de Exu, que ele desce para o norte da África. Isso vai se juntar com os cultos tribais, e aí vai dar origem às histórias que veneram a natureza. Então aqui você vai ter um orixá da força, um orixá da beleza, um orixá da inteligência. Tudo que tem dos deuses gregos, você tem de história de orixá. E aí você tem os contos de cada orixá, que aí um encontro, então Ogum falou com Xangô casou com Oxum, e aí ele era um cara muito arrogante, ele brigou com todo mundo, mas aí depois ele teve que fazer as pazes, ele aprendeu uma moral da história. Então esses contos que eram tribais passados de pai para filho, oralmente, ensinavam a mesma coisa, uma religião tão rica quanto a grega. Dos gregos, esses deuses vão passar para os romanos. A gente aprende na escola que é só uma tradução, eles são todos iguais e tal, mas eles não são. Os deuses eles vão fazendo plástica. Eu vou dar um exemplo. Quando a gente pensa nos Zeus,
a gente pensa naquele velhinho sentado no trono, barbão, ele é também um senador grego. Já o Júpiter, ele é um general, ele tem armadura, ele carrega um raio, ele fulmina as pessoas e tal, ele é meio um generalzão, porque ele agradava mais o visual da legião romana. Netuno também é diferente de Poseidon. Poseidon era o deus do mar, mas ele era malvadão, então você fazia uma reza para ele não afundar seu barco, para não mandar um terremoto, um maremoto. Já Netuno não, ele era super legal. E você fazia rezas para ele só para ele te trazer dinheiro, cavalos, vinhos, etc. Aí ele falou, por quê? Porque quando os gregos navegavam no Mediterrâneo, eles tinham uns barquinhos mais ou menos. Então, quando eles saíam para navegar, você não sabia se ele ia sobreviver a uma tempestade. Já os romanos, eles já tinham barcos muito maiores, muito melhores, e o Mediterrâneo era o quintal deles. Então, para eles, o mar virou sinônimo só de riqueza. Então, os deuses eles vão mudando de acordo com a humanidade, conforme ela vai evoluindo, né? E dos romanos, eles entram pela Europa, né, com os soldados, com as tropas, e vão conhecendo os outros povos. Então, eles vão entrando em contato com vikings, com francos, celtas, gauleses, godos, visigodos, lusitanos. E cada uma dessas culturas vai mesclando. Então, a gente tem a figura do Odin, que às vezes ele é Wotan, então às vezes ele é mais parecido com Hermes, às vezes ele é mais parecido com Zeus, às vezes tem o Thor. O Thor, ele tem as mesmas qualidades do Ogum, só que um é loirinho e o outro é pretinho. Então, mas eles têm intrinsecamente as mesmas qualidades, né? Como que isso acontece? Conforme isso foi tomando posse, por volta do século 6, 7, surge Constantino, ele decide se tornar imperador papa, e ele funda a Igreja Católica Apostólica Romana, e usando os exércitos romanos, ele passa por cima de todas as divindades dali da Europa. Então, onde tinha Santa Brigitte, né, virou Santa Brígida. Onde você tinha um deus que matou um dragão, que virava na lua e casava com a pessoa, virou São Jorge. E todas essas divindades do paganismo foram sendo transformadas em santos. Então, eles mantinham a mesma data de festejo. Então, deram o festival de solstícios e equinócios, aí depois vira a festa de São Jorge, São João, e assim sucessivamente. Então, onde tem um santo católico da antiguidade, né? Os primeiros santos ou eram mártires ou depois eram um deus pagão que foi convertido. E eles mantinham esses atributos divinos, só que agora eles eram santos, né? Enquanto isso, os judeus estavam quietinhos lá deles, passando esse conhecimento de um para o outro, boca ao ouvido. Aí, eu não vou me estender aqui, mas surgem os muçulmanos, que é uma versão mais ou menos desse período, que é um terceiro ramo da religião abrâmica, que é um pouquinho parecido com o cristianismo primitivo e com o judaísmo primitivo, e tem uma parte espiritual que chama sufismo, né, que é bem parecido com a cabala, que traz esses elementos, né? Mas é um pouquinho fora do escopo da palestra, então eu só vou pontuar. Mas o que acontece? Depois que tem toda aquela cruzada, a guerra, tudo, os católicos vão queimando os cristãos e os não cristãos dentro da Europa. E chega um período, por volta de 1400, 1200, 1400, 1500, eles vão chegando para os judeus ali no norte da África, sul da Espanha, e falando assim, ou vocês se convertem para o cristianismo ou vai tudo para a fogueira. E aí eles se convertem, entre aspas. E aí surgem os cristãos convertidos. Quem aqui tem sobrenome de árvore? Pinheiro, Palmeira. Então, se você vem de uma família que ou conhece alguém que tem sobrenome de árvore, essa família é descendente de um judeu convertido. Então, carrega o sangue cabalístico dentro de você. E o que aconteceu também de bacana foi que os católicos pegaram todo esse conhecimento da cabala e eles conseguiram trazer para o cristianismo, porque a Torá é o Velho Testamento, então eles conseguiram adaptar e eles faziam o retorno a Cristo. E aí surge a cabala cristã. E todo esse caldeirão acontece no que a gente vai chamar de renascimento. Então aqui o que acontecia? Você podia pintar os santos, você podia pintar os deuses romanos, você podia escrever as peças do teatro,
você traduzia tudo isso. E nesse período surge também o tarô. O que é o tarô? Basicamente o tarô, são 22 arcanos maiores, cada um deles vai ter uma correspondência direta com uma letra do alfabeto hebraico. Então, o Aleph, por exemplo, é o lobo. Quando você vai aprender o Aleph, tem uma curiosidade do alfabeto hebraico, que ele é um alfabeto de símbolos. Então, quando você está falando de Aleph, você está falando do sopro de Deus. Ele tem uma série de qualidades, ele cria, ele é o Fiat Lux, ele faz a criação e tudo mais. Quando você fala do Beit, o Beit é a casa de Deus. Então, a casa de Deus recebe o sopro de Deus e aí você respira. Então, ele tem o Aleph Beit, ou em grego, o alfabeto. Em português, o alfabeto. Sem o alfabeto, você não consegue entender o mundo. Do mesmo jeito que se você pegar sem o sopro de Deus habitando a carne, você não está vivo. E aí, essas letras do alfabeto hebraico, elas vão construindo a realidade. Cada letra representa, então, uma janela, uma porta, e você vai construindo as palavras a partir da letra. E o tarô é mais ou menos para você alfabetizar alguém dentro desse alfabeto mágico. Então, quando você estuda o louco, por exemplo, ele fala assim: é um homem, ele está com uma trouxinha, ele está andando, ele está passando por cima de um penhasco, ele tem um cachorro. E com o mestre explicando isso para você, você vai entender os conceitos por trás do Aleph. O Beit é o mago do tarô. Então, um homem, ele está numa mesa, tem 4 objetos que representam os 4 elementos, ele está trabalhando, que ele é o quê? A criatividade incorporada numa pessoa que vai exercer a função, né? Seja feita a vossa vontade. E assim sucessivamente. Então, esse período aqui é o período onde a arte flui maravilhosamente. E aí a gente chega nas 3 cabalas. Então, quando eu falo assim, o que é cabala? Tem a cabala judaica, que é uma religião. Você fala assim, gostei, quero estudar. Você pode sim estudar a cabala ortodoxa, que aí você vai ter que ser homem com mais de 40 anos, um filho e que fala hebraico fluente. Ou existe, por exemplo, o Kabbalah Center e outros grupos de cabala que ensinam para qualquer pessoa. E aí você pode aprender. Então ele vai ter os mitzvot, ele vai contar as regras, os dogmas. E você vai trabalhar basicamente com 72 nomes de Deus. E o que a gente chama de teurgia, evocações do nome de Deus e dos 72 anjos, para você trabalhar e receber e se tornar uma pessoa melhor. A cabala cristã, ela vai dar origem, depois na Alemanha, a uma coisa chamada alquimia. E mais tarde vai virar o rosacrucianismo e o martinismo, que depois vai dar origem até ao Herr. E a cabala hermética, ela vem lá de Pitágoras, depois tem Platão, aí você vai ter os neoplatônicos, Jâmblico, ele vai fazendo uma cadeia de filósofos até chegar dentro da maçonaria, que vai trabalhar o quê? Com rituais gregos. Na maçonaria você trabalha com rituais, você trabalha com símbolos, você trabalha com elementos. E basicamente é isso. Quando os ingleses dominam a Índia, eles têm contato de novo com o espiritismo, com toda a parte de reencarnação, surge a teosofia, depois Allan Kardec, e aí você vai ter toda essa estrutura. Enquanto isso, na África, os escravizados vêm para o Novo Mundo, depois eles se libertam e aí você começa as outras religiões. Então, voodoo, santeria, Palo-Mayombe, aqui o candomblé, depois mistura um pouquinho com o kardecismo, vai virar Umbanda, depois Quimbanda. Então, pelo que eu falei, dá para vocês terem uma ideia da árvore genealógica gigante das religiões. Né? Aí, o que isso tem a ver com maçonaria? Tem a ver porque esse camarada, o Elias Ashman, ele era um alquimista. E ele foi o responsável por fazer o nosso ritual maçônico. Então ele colocou dentro da estrutura da maçonaria todo o escopo da alquimia escondido, de modo que aqueles que vão ter olhos vão enxergar e isso ia ficar protegido para sempre. Então essa foi a primeira parte. Tudo bem, mas então qual é esse grande segredo que você estava falando? De onde que começa isso? Como é que eu me torno uma pessoa melhor? A ideia é assim: primeiro você precisa analisar a vida da pessoa. Então, como é que você trabalha? E o ser humano ele vai dividir todo o nosso interior em 2 energias primordiais,
que os orientais chamam de yin yang. Para a gente, eles chamam de meio-dia e meia-noite, ou sol e lua, ou fogo e gelo, ou os peixes, as carpas. Mas basicamente é a energia do dia, que é uma energia na qual você acorda, levanta, aí tem que trabalhar, tem que ordenhar as vaquinhas, tem que cuidar de todo mundo, tem que dar banho nos filhos, enfim, é uma energia de movimento durante o dia. E depois, quando chega a noite, você precisa se recolher, descansar, se proteger dos lobos, então você se recolhe. E esse movimento de expansão e de recolhimento, expansão e recolhimento é o que faz tudo pulsar no universo, em todos os níveis, né? Então, no nível mais básico, eu respiro, eu ponho ar para dentro e para fora, eu ponho comida para dentro e para fora, eu ponho água para dentro e para fora. No nível um pouco mais intelectual, você está conversando. Então, nesse momento, eu estou fazendo uma palestra, aí eu estou olhando, e está vendo que tem uma bolinha aqui no meio? Significa o quê? Que se de repente alguém levanta a mão e fala assim: André, eu tenho uma pergunta. Aí eu tenho que parar. Imediatamente que eu estou falando, eu me torno yin, porque eu tenho que escutar tudo que a pessoa está falando. Aí ela faz a pergunta, aí eu vou tentar responder, aí alguém levanta a mão, aí faz um outro debate, e aí a gente conversa, e esse yin yang fica fluindo. Por isso que você tem a ideia das carpas, que quem já foi num restaurante tradicional oriental, ele vai ver que essa energia tem que estar sempre fluindo, senão o mundo não funciona. Então, quando a gente fala do tabuleiro de xadrez, por exemplo, ele é preto e branco, ele não é cinza, porque ele representa que você precisa calar a boca para escutar o outro e escutar vários pontos de vista, e depois você vai falar, e aí você constrói o diálogo, e a partir daí você vai desenvolver o segundo desdobramento dessas energias. E a gente vai chegar nos 4 elementos. Não é fácil que quem assistiu Harry Potter são as 4 escolas, basicamente. Ou quem joga truco ou pôquer são os 4 naipes. Né? Então são os 4 elementos, ou as 4 árvores, ou os 4 níveis. Né? Então o fogo, que é o yang yang, a coisa mais explosiva de tudo, mais volátil, que é a nossa alma. E a terra é a coisa mais material, é o yin do yin, é o denso do denso do denso, que é a matéria, as coisas, a terra. E aqui no meio, você vê que são iguais, aqui esse fluxo, que na alquimia é o mercúrio, que lá em cima é o enxofre, aqui embaixo o sal, no meio o mercúrio. A gente vai ter o ar e a água, que é a razão e a emoção. Então vocês lembram que tem aquela ideia de que são 4 mundos, mas são 3 corpos, é corpo, mente e alma, né? Então a gente vai trabalhar aqui. Vamos falar um pouquinho de cada um rapidinho, só para ajudar. O mais básico é o terra. Todas as mitologias falam que Deus criou o homem a partir do barro. Você vai na Bíblia e falou: Deus criou o homem a partir da terra, do barro. Se você for na mitologia grega, você vai ter o Utnapishtim dos babilônicos, criando os homens a partir de pedrinhas depois de um dilúvio. Na mitologia grega deu Calião e Pio. Eles saem de um barco do dilúvio, jogam as pedras, criam as pessoas. Na mitologia chinesa, a deusa da criação senta nas margens do Rio Amarelo e vai moldando aos chinesinhos para fazer a população. Depois ela perde a paciência, ela amarra numa corda, ela gira assim e faz o resto. Eles falaram que assim, poucas pessoas realmente se dedicam a evoluir, o resto é barro. E a ideia também da iniciação. Então aqui a gente vai ter a figura de Gaia e a figura do útero da terra, que é a caverna. Então, para um xamã, ele era enterrado, ou ele entrava dentro de uma caverna, e aí ficava no escuro lá por uns dias, tomavam uns cogumelos, umas paradas assim, depois iam lá e tiravam ele e davam uma luz para ele. E aí naquele momento essas pessoas elas eram iniciadas. E aí qual era o grande lance de ser iniciado? É que você parava de ser uma pessoa do seu clã, da sua tribo, da sua raça, você passava a ser um filho do planeta, ou filha do planeta. Então como tal você tinha agora a obrigação de defender o planeta, né? Todas as religiões elas vêm dessa base de você ser filho dessa terra.
Então, se a gente pegar, por exemplo, muitos séculos depois, uma igreja, então pega uma catedral, ela vai ter 2 torres, imagina uma mulher parindo, 2 torres são os joelhos dela deitada, o do ombro é a barriga, o altar é a cabeça, o transepto dos braços, a porta é a ogival dupla, grandes lábios, pequenos lábios, você tem aí uma mulher deitada pronta para dar a luz. E aí as pessoas, por que surgem as igrejas? Porque você não tinha mais condição de ficar iniciando um por um. Então você congregava um floco de fiéis, e aí você recebia alguma coisa, que eu já vou falar, e aí você saía dessa caverna melhor do que você entrou. Se a gente pensar numa ideia básica de uma igreja, deveria ser isso, né? Você entra com uma missa, sai um pouquinho melhor. E numa evolução, tem a faculdade e as escolas que vieram da igreja. Você entra numa faculdade, numa escola, recebe alguma coisa e sai um pouquinho melhor. Okay? Então, o que você recebe? Se aqui embaixo é a Mãe Terra, em cima a gente tem o Pai Fogo. E toda a mitologia, quando você vai falar com Deus, o que acontece? Tem uma sarça ardente, a árvore pegando fogo. Tem um Abraão, sempre vai falar com Deus, Moisés, todo mundo é árvore pegando fogo. Porque você tem essa ideia de fogo como sendo a divindade. Né? Tem um antropólogo que ele conta uma história que eu acho maravilhosa. Ela fala assim, por que o fogo está sempre associado ao divino, ao anjo, ao santo e tal? É o assombro do ser humano. Imagina, sei lá, 100 mil anos atrás, 50 mil anos atrás, a gente era um monte de macaquinho tentando caçar um mamute. A primeira tribo da Terra, ninguém nunca viu uma fogueira no planeta. A gente é a primeira turma. E aí estava andando, teve uma tempestade, um relâmpago, caiu um relâmpago numa árvore, a gente chegou na clareira, a árvore está pegando fogo. Imagina você nessa situação. Ninguém nunca viu uma fogueira. Então você deve olhar para aqui e falar, isso brilha. O que é isso? Alguém deve ter ido lá pôr a mão e queimou a mão. Aí alguém mais esperto deve ter olhado e falado assim, é claro que isso aqui é um pedaço do céu, do sol que caiu. E aí eles viram que o negócio estava meio que sumindo. E aí começou a primeira religião e o primeiro sacrifício, que é tentar juntar folha para alimentar aquela fogueira para ela não morrer. Depois o ser humano aprendeu a dominar o fogo, a criar o fogo. E aí vem os mitos dos deuses que roubam o fogo dos deuses e dão para os humanos. Prometeu, Loki, eles trazem o fogo para dentro. Então sempre ter o fogo significa o quê? Tirar essa ideia de avanço, essa vontade e trazer para a humanidade, colocar em prática. E aí só no meio do campo, né? A gente já falou do Oriente, do sala de fora do templo, e falta com o Ocidente, que é a nossa mente. E ela vai trabalhar em 2 níveis. O primeiro é a razão. Razão é o intelecto. Pitágoras dividia em 3 partes: gramática, retórica e lógica. Gramática é você entender o mundo. Então, eu falo português, eu sei gramática. Mas inglês, alemão, chinês, tudo é gramática. Só que linguagem de programação também é gramática. Música é gramática. Projeto é gramática. Química é gramática. Se eu fizer um perfume e mandar para a China, eles fazem um perfume lá. Se eu fizer uma planta e mandar para a Inglaterra, eles sobem o prédio. Se eu fizer uma composição e mandar para a Alemanha, os caras tocam minha música. Então, é essa comunicação do invisível, né? O elemento ar. A retórica é você construir a realidade a partir da gramática. Então, ele é representado pelas folhas. E olha que legal, tudo que tem no naipe de cartas, essas coisas, envolve isso. Então, a folha, o que acontece? A história de lenda. Odin estava preso numa árvore e ele ficou 9 dias com as folhas caindo. E ele recolheu essas folhas, olhou as ranhuras, e dessas ranhuras ele fez as runas e escreveu o mundo. Então a gente tem essa ideia de que se você domina a retórica, você escreve o mundo. Aí você fala, mas o que quer dizer isso hoje em dia? Basicamente, quem escreve a realidade domina a realidade. Por exemplo, imagina, hoje em dia isso está sendo usado muito na guerra. Se você pegar um jornal de direita e de esquerda, por exemplo, e acontece alguma coisa na economia,
Um jornal de esquerda vai falar um negócio, de direita vai falar outra coisa. Se você ler os dois, você vai falar assim: não é o mesmo planeta, não é o mesmo acontecimento. Porque cada um desses jornais está mentindo, mudando, trocando tudo para tentar te convencer de criar uma realidade na sua cabeça. Então a guerra retórica, de acordo com Shakespeare, era mais forte a pena do que a espada. Então isso é o atual momento de redes sociais, de fake news, de tudo, né? E finalmente a lógica, que é você utilizar da retórica para entrar na mente da pessoa e convencer ela de fazer alguma coisa. Então vamos supor que eu quero convencer vocês a comprar esse microfone. Mas aí, meu irmão vai querer que vocês comprem outro microfone. Eu podia, se a gente podia fazer igual no Game of Thrones, aí chama um gladiador, cada um, eles vão lá e se matam, quem matar o outro vence. Ou a gente pode ficar argumentando, falar: esse microfone é bom, eu venho faz por R$100, ele fala assim: faz por R$2,50, eu divido no cartão, ele vai falar que é igual que a Madonna usa, e a gente vai argumentando até que vocês tomem uma decisão, se vocês compram do jeito que tem. Ou seja, eu estou falando do quê? Diplomacia, negócios, direito, vendas. Então, basicamente, toda a função da realidade é a espada, e quando a gente está dialogando numa lógica, a gente está tirando um duelo invisível de espadas dentro da cabeça de vocês. Olha que coisa maluca. Isso é a mágica, né? Isso é o que o pessoal da maçonaria, o pessoal tinha medo dos maçons, porque eles faziam essa mágica. Mas na verdade, os maçons sabiam ler. Eu gosto de brincar e falar o seguinte: o Carl Sagan, ele fala o seguinte: o livro é uma prova de que os seres humanos são capazes de fazer magia. Porque pega uma folha de papel, um pedaço de casca de árvore morta, com um monte de mancha de tinta. E aí você olha para essas manchas de tinta, um maluco que morreu 300 anos atrás conversa com você dentro da sua cabeça. E a hora que você fecha aquele livro, você está mais inteligente do que quando você abriu o livro. Tem informações aqui dentro que vieram literalmente do nada. Então isso é magia. Se isso não é magia, também eu não sei o que é magia, né? Eu volto um pouquinho. Tem uma história. E aí entra no lance dos contos de fada, das histórias iniciáticas. Então todo conto de fadas, toda a história de divindade, ele traz um ensinamento desses. Então, muito antes de ter psicologia, psiquiatria, e você poder fazer aprendizado e disciplinas, você tinha esses contos. Então, por exemplo, o conto do rei Arthur, como é que funciona? Com tudo que eu falei até agora, dá para vocês entenderem o rei Arthur. Como é que ele prova que ele é rei? Ele tinha uma carteirinha, né? Ele tira a espada da pedra. Então, para ter a coroa, você precisa tirar a espada da pedra. O que isso quer dizer com o que eu falei até agora? Se você é uma pessoa que quer fazer diferença na realidade, no seu emprego, você precisa sair da pedra bruta das pessoas ordinárias e estudar muito. Eles falam: você está falando algo óbvio. Eu que não estou. Fala isso para o seu filho, vocês devem falar isso todo dia: estuda, amor. Ninguém quer. Mas essa é uma grande verdade da humanidade. Ninguém vai fazer uma mudança na realidade se você não estudar. E aí a gente entra no quarto e último elemento, que é a água. E a água é o amor. Então, na história do rei Arthur, o que acontece? Ele saca aquela espada mágica dele e sai matando todo mundo. E ele mata o inimigo num combate desleal e quebra a espada. E aí ele olha e fala assim: putz, eu trapaceei e tal. Eu não tenho amor. E sem amor, eu sou uma pessoa inteligente, eu sou um bandido inteligente. E aí ele precisa de coração. E aí ele vai até a dama do lago, que reforja a espada dele. E aí a espada se torna Excalibur, 2 vezes forjada. E aí ele pode ser rei, porque ele tem amor. E aí ele vai atrás do Santo Graal. Mas a moral da história é que o rei Arthur não encontra nunca o Santo Graal. E aí eu vou fazer um parênteses. O Santo Graal era a versão cristã. Antigamente ele era chamado de cornucópia. Cornucópia é esse chifre mágico que dá. Quando Zeus era criança, ele estava se escondendo do pai dele e ele brincava com uma cabra. E um dia ele arrancou o chifre da cabra e matou a cabra sem querer. A cabra foi transformada na constelação de Capricórnio e o chifre ficou no limbo. Quem comesse da comida que esse chifre brotava, ambrosia, hidromel e tal, se tornava Deus também. Então tudo que era herói da mitologia grega tentava
escalar o Monte Olimpo para comer essas. Era tipo a Marvel daquela época, assim, todas as historinhas. O pessoal contava ao redor da fogueira, né? E eles falaram, bonito, mas isso é uma historinha. Como é que eu aplico isso na minha vida? Não, é fácil. Imagina que você entrou na faculdade agora e tem um professor lá, o professor Zé da Silva, Pica das Galáxias. Você vai falar, mano, o cara é bom esse cara. E aí você junta perto dele, pega os trabalhos que o cara faz, lê o livro do cara, vê quem ele indica, vai atrás dos professores, aí você se gradua, faz mestrado, faz doutorado, livre docência. 20 anos depois, você é convidado para o congresso dos Pica da Galáxia. E a hora que você senta na mesa, quem é que está sentado do seu lado? O professor Zé da Silva, estava lá 20 anos atrás. Ou seja, se na vida real você se cercar de pessoas inteligentes, sábias e coerentes, eventualmente você vai se tornar uma, e aí as outras pessoas vão querer, você vai se tornar um Deus, e as outras pessoas vão querer vir se banquetear com você. Então todas essas alegorias são para você se tornar pessoas melhores, né? Essa é a ideia de toda a mitologia. Claro que depois a Igreja Católica vai virar um caldeirão mágico. Aí depois a igreja vai falar assim, caldeirão de bruxa, não pode. Aí isso vira um cálice sagrado. Mas a moral da história é que o rei Arthur não encontra o cálice de jeito nenhum. Ele vai chegar na Espanha e fala assim, não, o cálice estava aqui, mas agora está lá na Escócia. Aí ele viaja, agora, quando ele chega na Escócia, ele fala, estava aqui, mas está lá na França, agora você perdeu esse cálice. E resumindo, o rei Arthur morre e não acha o cálice. E na nossa vida também é a mesma coisa. Imagina que você é um desenhista. E aí você pintou um quadro e falou assim, mano, esse quadro é o melhor quadro que eu já fiz na vida. E aí na semana seguinte você aprende uma outra técnica de esfumaçado. E aí você olha para o seu quadro e fala, eu consigo fazer melhor. Já foi para o próximo castelo. Assim. E aí você vai tentar fazer melhor. Aí você fez outro quadro melhor. Você fala, agora eu fiz o melhor quadro da minha vida. Mas aí no outro mês você vai aprender a trabalhar com, sei lá, de tintura de não sei das quantas. Aí você olha para o seu quadro e fala, eu consigo fazer melhor. E a moral é que na nossa vida, seja você um cozinheiro, um arquiteto, um vendedor, o que quer que você seja, cada coisa que você fizer, você pode olhar e falar assim, eu consigo fazer melhor. E aí o grau vai estar sempre no outro castelo, você vai estar sempre atrás do grau. Por isso que eles chamam de buscadores, não de achadores. Tem nada pior que um achador. E a ideia desse conceito estava nesse símbolo aqui. Vocês já devem ter visto em vários lugares. No primeiro você se lapida, depois você faz parte da igreja ou do templo social. E aqui é uma parte de cores, que só daqui vai dar uma palestra inteira só disso. Cromoterapia, uso das cores, que os pintores da Idade Média tinham, né? Mas esqueci de falar, eu sou arquiteto. Eu caí nisso meio sem querer. Quando você vai aprender arte medieval e cromoterapia e cores, e uso de cores, e todo esse processo, você vai vendo que todas essas ordens que eu falei lá atrás, que não eram coincidências, elas eram ordens mágicas. Eles já tinham domínio dessas esferas, dessas cores, e de como cada cor atua no nosso subconsciente. Então os quadros eles eram pintados de modo a passar códigos secretos de uns para os outros. Inclusive, se você achar vários quadros da Europa, às vezes tem o cara pintado assim com os dedos numa posição, e aí você descobre que o cara que foi retratado era maçom. E aí tem certos tipos de cor que eles pintavam para falar assim, ó, cuidado com esse cara que ele não paga. Por isso que era ordens secretas, né? Não podia espalhar esse dentista. Mas aí você tinha outras coisas que falavam, esse cara é muito nervoso, é muito bravo. Então eles passavam várias e várias mensagens nos quadros de um para o outro. E eles fazem isso até nos dias de hoje. E a ideia da árvore mágica, né? Lembra que eu falei que todo judeu tem convertido tem esse sobrenome de árvore. Mas a árvore é extremamente importante por causa daquela estrutura da árvore da vida, né? Então Adão e Eva têm a árvore que eles comem do bem e do mal. O Hércules tem a árvore da maçã de ouro, que é o último trabalho dele que ele vai buscar. Odin fica preso numa árvore mágica que cai as runas na Yggdrasil. Joãozinho do pé de feijão tem uma árvore do feijão mágico que ele sobe, enfrenta um gigante, traz a galinha dos ovos de ouro. E a árvore de Natal, que é a que a gente mais faz macumba e corinho conhece. Para as crianças, uma árvore que tem Deus em cima, várias bolinhas coloridas e os presentes embaixo. Para uma criança,
você fala assim, se você se comportar o ano inteiro, no Natal o Papai Noel sabe quem fez foi bom e ruim, você vai ganhar presente. Para o mago, ele fala assim, se você souber trafegar pela árvore da vida, o universo conspira. E o que você quiser vai ser realizado. Então essa é a metáfora. Mas o que é essa árvore da vida? Então agora a gente chegou na parte legal. Até agora foi só aquecimento. Agora, mais umas 4 horas, a gente explica um pouquinho da árvore. Não, estou brincando. Mas uma vez eu perguntei para o rabino, quanto tempo demora para aprender Cabala? Ele falou assim, algumas vidas. Basicamente é o seguinte, essa estrutura é o mundo e é a gente. E é a gente se melhorando. Então a gente começa em Malkut. Malkut quer dizer reino. Não lembra que Jesus fala na Bíblia, meu reino do meu pai tem muitas moradas e tal? Essas são as muitas moradas. Pode tocar. Eu não vou falar de chakras para não confundir, a gente vai falar hoje de divindades. Então olha que legal, Malkut é a terra, é os presentes da árvore de Natal. Lembra da árvore de Natal? Então Malkut é por onde você entra no templo de Salomão e por onde você sai do templo dos presentes. Então as primeiras divindades que faziam parte disso aqui, é tudo mulher grávida, Inanna, Taueret, Pachamama, Xiranagita, é só mulher gordinha, com peitão, com barrigão. Por quê? Porque cada vez que alguma mulher tinha um filho, a vila ficava mais rica, tinha um caçador a mais, um coletor a mais, um guerreiro a mais. Então as divindades, a riqueza da vila era pelas pessoas. Quando você desenvolve a agricultura, elas mudam. Aí, Gaia, Cibele, Deméter, Ceres, Perséfone, Néritos, Freia, são todas deusas de natureza, de colheita, de grãos, de resultado. E para algumas outras religiões, Apis, Cubera e Missu são deuses de riqueza, de grana, de poder. A gente tem ideia, lembra que eu falei que tem a ideia da África, tem o Xumaré. E o próprio Chapanã e o Molu, que são deuses que eles são da medicina e também da terra mesmo. Não diz a história do Chapanã que ele era todo coberto de palha e achavam que ele era feio, doente e tal. E ele tira a palha, levanta e por baixo ele é lindo, perfeito. Então ele é conhecido como o médico dos pobres. Na Igreja Católica, lembra que eu falei que eles copiam tudo, transformam tudo? Você tem São Lázaro, que ele estava morto. Jesus chega e fala, levanta e anda e tal. E aí ele vira um profeta. Que é a mesma ideia da natureza. O Perséfone, Ceres, Deméter, elas são recaptadas por Hades, levadas para o subterrâneo, ou seja, elas vão para um lugar que não tem janelas, uma caverna. Dentro desse subterrâneo, eles aprendem alguma coisa e quando retornam para o mundo dos vivos, ele tem uma riqueza. Que é muito interessante. Pensa no conceito da nossa vida, você vai para uma faculdade. O que você vai ser quando você sair de lá? Depende. Você passou 5 anos no bar, você vai ser bosta nenhuma. Se você frequentou a árvore da vida, você vai sair um engenheiro, um arquiteto, um médico, o que quer que seja. Então a ideia, por isso que quando você sai, você fala assim, você não fala assim, eu sou médico, eu sou isso aqui. Você fala assim, não, os outros me reconhecem como um. Então, pelos seus frutos, conheceis a árvore, tudo na Bíblia. Lembra que todas as paradas da Bíblia tem vários ensinamentos daqui da Cabala. Ou pelos frutos conhecer. E aí ficou faltando um terceiro e último ponto. Então, lembra que eu falei que todas as religiões, eu estou provando, tem a base da árvore. Só que existia um camarada chamado Joseph Campbell, era um historiador da década de 60, 70, que ele descobriu, ele foi o primeiro cara que descobriu isso, que todas as religiões tinham um deus da agricultura, um deus da guerra, um deus da tal, e o cara pirou. Tem um livro que chama O Herói de Mil Faces, O Poder do Mito, são os melhores dele para começar. E tem um documentário dele que criou o termo Jornada do Herói. E ele gravou um documentário num sítio com o pessoal, então se vocês forem procurar, eu acho que até acha, de repente, para assistir na TV a cabo. Mas o mais importante é que, depois que ele gravou tudo isso, foram 2 cineastas que fizeram essas entrevistas com eles. Eles são praticamente desconhecidos, mas eu acho que dá para, se você procurar, você consegue achar eles, eu já ouvi falar. Um chama Steven Spielberg e o outro chama George Lucas. Eu não sei se alguém já viu.
E aí depois que eles filmaram isso, eles fizeram um filme que é um filme underground chamado Star Wars. E aí dá para achar mesmo que é cabala pura. Porque eles pegaram tudo que eles aprenderam aqui na árvore e colocaram no filme. Né? E aí a partir dessa jornada do herói, você tem todos os livros daí para frente. Então, aqui, qualquer pessoa pode ser um herói. Qualquer pessoa pode ser um maçom. É só ter bons costumes. Qualquer pessoa pode frequentar uma igreja, se tornar uma pessoa melhor. O Malkuth é você sair do mundo profano e falar que tem alguma coisa maior aqui nesse mundo. Não pode ser só assistir novela e futebol. Tem que ter uma coisa maior. Né? O Harry Potter, o Neo do Matrix, Luke Skywalker, todos eles eram os caras que o Harry Potter ele morava debaixo de uma escada, num negócio trancado. O Luke Skywalker ficava num terreno fazendeiro no planeta deserto. O Neo ficava num cubículo. Então, todas essas histórias, não é à toa que elas são best-sellers gigantescos, bebem disso daí. E eu acho que depois dá para pegar milhões de outros. O Senhor dos Anéis também pega, o Frodo. Dá para ficar horas e horas e horas debatendo. Depois, quando vocês assistirem o filme ou lerem o livro, como gibi, vocês vão pegar essas nuances. Né? Aí você entra no templo. Vamos falar, ok, eu quero me tornar uma pessoa melhor, então vamos entrar no templo. E aí a gente tem a Lua. A Lua, ela é o primeiro passo dentro da alquimia. Por quê? Porque a gente quer chegar no Sol. O Sol é o chefão lá em cima, né? A Lua não tem brilho próprio, ela reflete a luz do Sol. Mas você tem Lua nova, Lua cheia, Lua minguante, vários tipos de Lua. Por quê? E quando você está olhando a Lua, se a gente for ver a cabala judaica, eles falam assim, para você dominar um assunto, você precisa ler pelo menos 108 mestres. E para a gente que está no Ocidente é fácil, se você vai se graduar como, sei lá, direito, você tem que ler pelo menos 108 livros de autores diferentes. Ou arquiteto, ou medicina, ou qualquer faculdade, ou qualquer coisa que você queira dominar, culinária, você quer aprender a cozinhar, você tem que saber pelo menos 108 receitas diferentes. Né? Então essa é a ideia. E por que a Lua? Porque você vai, vamos usar um termo de cozinhar. Tem gente que gosta de cozinhar doce, frango, tem gente que gosta. Então você vai olhar cada receita, tem receita que você vai olhar e falar, putz, essa macarrão eu gosto. Aí você vai ter um outro prato russo complicado, você vai olhar e falar, esse eu não odeio, não gostei mesmo, não vou fazer nada com pimenta, nem com manjericão. E aí tem coisas que você adora, tem coisas que você odeia. Então essas são as fases da Lua na nossa vida. Tipo, eu sou arquiteto, então eu vi arquitetura medieval, brutalismo, eu vi clássico, neoclássico, tal. Algumas eu adoro, algumas eu odeio. E se você pegar 200 arquitetos, cada um vai gostar de diferentes. E assim, para qualquer profissão que cada um tenha, você pode imaginar. Quem são os autores que vocês gostam? Quem vocês não gostam? Essa é a Lua de vocês. E dentro da mitologia são sempre jornadas, Isis, Bastet, Ártemis, são sempre deusas que vão fazer jornadas em busca de pedaços para completar um projeto. Então, por exemplo, a Psique, ela desce no inferno para resgatar o Eros. Né? Perséfone separa ele e fala assim, ou você vai ter que cumprir essas 4 tarefas se você quiser o seu marido de volta. Isis, Osíris é picotado e espalhado pelo Egito. E aí Isis precisa fazer essa jornada e ficar pegando os pedacinhos dele. Olha que louco, imagina ela sai e pega um passe aqui, uma palavra ali, um negócio aqui, até completar um ciclo, para poder passar de grau. É isso que a gente faz no que a gente está estudando, né? E vale para tudo. Você vai aprender a cozinhar, você fala assim, ok, então primeiro a gente tem que fazer macarrão com molho de tomate. Depois você vai aprender a fazer macarrão à carbonara. Depois você vai aprender o molho desgraçado. Então tudo vai sendo integral. Ok? E aqui a gente vai ter também a figura da mãe, o ventre. Porque a árvore da vida você sobe e desce. Então na descida da árvore ela é o ventre da mãe grávida antes de parir a criança. Então aqui a gente vai ter as princesas da Disney e as grandes mães, né? Iemanjá e a própria Virgem Maria. Então são essas grandes mães que trazem ao mundo os resultados dos processos. Aí a gente sobe mais um degrau. Isso aqui é chamado também de escada de Jacó na Bíblia.
Mais um? Mais um. E aqui a gente vai ter, lembra que eu falei que tem razão e emoção? Então aqui vai ser a razão. Então aqui o que a gente vai ter? Tote, Hermes, Prometeus, Mercúrio, Moisés, Loki, são todos deuses Exu, todos deuses de escrita, de professor, de ensinar coisas. Porque aqui essa é a ideia de que você vai fazer essa primeira iniciação. Então aqui é a ideia do faixa branca. Quando você entra num negócio para treinar uma arte marcial, você vai ter basicamente 3 faixas: branca, marrom e preto. Alguém treina aqui? Essa é a ideia. Eu aprendi isso com o companheiro mestre. Quando você entrou, você é branca. O que você vai aprender quando você é aprendiz? A regra, como é que fala, como é que funciona, como é que faz. É o primeiro e segundo ano de faculdade. Então você está aprendendo só essa construção, você é o poeta. Né? E aqui tem a ideia do professor, né? do defensor. O Exu, ele é o guardião do tempo, né? Dos guardiões. E todo super-herói que tem em grupo e tal, tem um robô, tem um ciborgue, tem um cientista, tem alguém que é inteligente. No Harry Potter ele tem 2 amigos. Um é super inteligente, a menina, e o outro é super amoroso. Tem os robozinhos, né? Um fala todas as línguas do universo, o outro é uma bolinha que se comunica só por Pix, né? Pode ir. Aí você já estudou 1 ano, 2 anos, faixa branca, treinou, rolou muito, a sua faixa vai ficando suja, vai ficando marrom. Quando você olha para o outro lado, você enxerga Vênus. E a estrela do outro lado, pode ir para frente, que é a beleza. Então aí a gente divide ela em 2 colunas, da força e da beleza. E a coluna da beleza, quem você vai ter? As musas inspiradoras, ó. Ishtar, Astarte, Hera, Afrodite, Vênus, Guinevere, que é a mulher do rei Arthur, Oxum, que é a deusa das cachoeiras e tudo. São as musas inspiradoras. Por quê? Porque você vai trabalhar sempre em dupla. Aí eu vou falar agora, não vou ficar com vergonha, né? Mas aqui, ó, se não fosse pela Pri, eu pedi uma salva de palmas para ela, porque eu não consigo escrever nada sem a dedicação e apoio. Ela já salvou minha vida mais de uma vez, assim, literalmente. E então nós maçons também. As esposas dos maçons, quando eles foram convidados para entrar aqui, perguntaram para vocês, né, se podiam ou não entrar. Se vocês tivessem falado que não iam entrar, não. Então a ideia é que essa ligação não funciona. Então o homem não vai funcionar sem a parceira. O poeta sem a musa não trabalha. Tipo, se eu estivesse sozinho, eu ia ficar jogando Minecraft, eu não ia produzir nada. Mas aí eu quero impressionar a Priscila, aí eu escrevo uns livros grandes. Aí eu chego em casa e falo, olha, faz livros. Mas eu estou brincando, mas o poeta ele não faz nada, ele fica olhando e consegue produzir. E vocês são as musas. Então as nossas esposas são as nossas musas. Mas a musa sozinha, ela também não faz nada, ela só museia. Aí quando você junta o poeta e a musa, você tem a gravidez embaixo, que simbolicamente seria a peça de teatro. E a peça escrita, e lá embaixo um presente na árvore de Natal. Ou o molequinho querendo presente na árvore de Natal, se for literal, né? A criação de uma vida também segue a árvore, né? Tá ok? E aqui o que seria na nossa vida? Quando a gente está na, sei lá, 4º, 5º ano, então você já decidiu que você quer fazer aquilo. Então nesse momento você está procurando um estágio, você está correndo atrás, você quer um emprego, você já está indo, você não está mais moscando. Aqui, obviamente, eu estou falando a ideia de alguém que quer produzir na vida, quer ser alguém. Tem gente que ainda está no boteco bebendo. Mas a árvore, ela te dá o segredo de você ser bem sucedido. E as pessoas que seguem essa árvore, elas são bem sucedidas. Ok? E aí o Sol, que é o centro de tudo, que são os deuses de todas as histórias. Olha lá, Osíris, Apolo, Hércules, Dionísio, Orfeu, Buda, Jesus, Krishna, Mitra, Oxalá. Eles são todos os heróis principais das jornadas, que é a gente também, simbolicamente. Então, o que a gente tem aqui? A ideia de que vai chegar uma hora que você vai se formar, vai pegar a faixa preta. Então, de novo, tem alguém que treina aqui? Quando você pega a faixa preta, acaba o treino, você pega a faixa preta e para de treinar? Não, depois que você pega a faixa preta, tem 30 anos de treino pela frente. Quando você se gradua em mestre na maçonaria, você para de vir? Tem uns negros que param. Não é não, você vai ter mais de 40 anos de coisa para aprender
aprender pela frente. Então, quando você chega na metade do caminho, na verdade, você ainda tem. E as pessoas acham assim, a faixa preta é o cara do último grau. Não é. Ah, uma estimação é o último grau. Não é, cara. Dá para ir até o 33, e depois dá para fazer o nosso. Dá para você ficar a vida inteira fazendo coisa, aprendendo coisa. Tem essa ideia de que você vai pegar esse grau. Então, na nossa vida, a gente pega finalmente o título. Agora você sabe cozinhar. Por exemplo, você está sempre nessa área. Tipo, eu tenho Asperger, que é um tipo de autismo leve. Sabe o remédio? Eu sou quase um remédio. Um pouquinho mais funcional que o remédio, mas ele ainda causa uns estragos. E aí o que acontece? Quando você está se desenvolvendo, está caminhando para chegar em Tiferet, você está sempre fazendo alguma coisa. Então, tipo, até um tempo atrás eu não estava medicado. Então eu nunca tive olfato paladar. E eu achava que todas as comidas que eu de frango, eu não via graça de cozinhar. Quando eu comecei a tomar um remédio certo, voltou não, eu tive olfato paladar e tal, aí a Pri começou a me ensinar a cozinhar. E ela cozinha assim, tipo, eu estou fazendo as coisas no fogão, ela da sala fala assim, olha o cheiro, está pronto. E eu cozinho assim, macarrão diz 8 minutos. Eu ligo o cronômetro, 8 minutos. Mas você tem que ter prática. Com o tempo, eu acredito que quem cozinha daqui sabe fazer, olha, cheira pelo barulho da panela, sabe se o arroz está pronto. São esses níveis. E a gente tem esses níveis em tudo na nossa vida. A ideia é que a gente é sempre um eterno buscador. Né? Tá ok até agora? Metade do caminho? Depois a gente sobe mais um nível, que aí é o nível da comunidade, em volta. Então a gente já deixou de passar no nível do egóico e a gente está se comunicando com os outros. E aí a gente tem o rigor e a misericórdia. O rigor é Marte. Pode ir. Marte são os deuses da porrada. Horus, Sekhmet, Ares, Hefesto, Marte, Ogum, São Jorge, Lancelot. Eu sou amigo da porrada. Não tem no Senhor dos Anéis, tem um anão e um elfo. Um anão desce cacete, o elfo é todo delicado. Você tem toda essa estrutura de Marte, que é o rigor. Que significa o quê? São os primeiros anos. Quando você acabou de se formar, 5, 10, os primeiros 10 anos, você está matando um leão por dia. Tem que trabalhar, tem que se firmar no emprego, tem que construir seu nome. Vendedor, tem loja, abrir comércio. Esse é Marte. Se você for fraco aí, você vai ser atropelado. Eu falo que no Brasil é 60% que fecha nos primeiros 5 anos. Né? Então é Marte mesmo. Por isso que tem esse simbolismo da guerra. E aqui numa empresa seria o tesoureiro. Se você tem um tesoureiro bunda mole, o que acontece? O cara paga, não paga, esquece de aluguel, não controla a finança. E a ideia da casa, se você gasta mais do que você ganha, você vai curar. Então você tem que ser marciano. E o outro ponto, na coluna da beleza, é Júpiter, ou Receta, que é a benevolência. Então aqui a gente tem Zeus, Júpiter, Odin, Wotan, Plutão, Netuno, Oxóssi. Você vê, é um planejamento. Olha que massa. Oxóssi é irmão de Ogum. Ogum é o deus da guerra. Ele vai e desce porrada e todo mundo sai matando cabeça, batendo até ele fazer o que ele quer. Oxóssi para, olha, mira, puxa o arco, olha, fecha o molho, dispara com uma flecha, mata o cara com a flechada no meio da testa e acabou o problema. Isso significa que quando você mais passa o tempo afiando, menos você passa o tempo cortando alguma coisa. Essa é a ideia. Para o judaísmo, eles têm 3 palavras muito importantes que estão conectadas com o Reset, que é planejamento, prosperidade e caridade. Eles falam que se você planeja, tudo que você planeja, você vai ter resultados muito maiores do que você não planeja. E tendo resultados muito maiores, você vai ter a obrigação de devolver isso para a comunidade na forma do tzedakah, né? Do dízimo, do pagamento, de ensinar os outros, de ajudar quem tem menos. Você vê, o Merlin, ele tem vários superpoderes. Ele podia ter se teleportado, pegado a taça e dado na mão do rei Arthur, mas ele não vai fazer isso. Aqui, na nossa vida, dentro da cabala prática, é o cara que já tem 20 anos, 25 anos de emprego, 30 anos, ele já é sênior, ele já gerencia, ele já escreveu livros, as pessoas vão atrás dele, ele já é referência no mercado, na cidade. Então ele já está num
numa posição de Júpiter. Você vê, os próprios deuses têm a ver com a profissão que daí a posição da sua vida onde você está. E aqui a gente vai ter o hospitaleiro. Você vê, o dinheiro que sai das lojas. Toda loja maçônica, quando ela chega a um determinado tamanho ou idade e tal, ela começa a ter um hospital, uma creche, uma benemerência. E ele recolhe um dinheiro por sessão e tal, e esse dinheiro é usado só para benemerência. Cada um tem um tipo diferente. Tipo, a minha loja a gente cuida de uma associação, uma ONG que cuida de crianças autistas. Porque não só eu, mas assim, a gente tem vários outros pais que tiveram filhos com autismo que viram os problemas que era de arrumar a gente e tal, então a gente decidiu. Tem lojas que tem hospital de olho, tem a loja que cuida de asilo, tem loja que tem fábrica de fralda, gerar. Então essa é uma das funções dentro da maçonaria. Então a gente faz tudo dentro da loja. Ok? E olha outra curiosidade, olha que maluquice. Eu não falei nada, mas tem esses 22 caminhos, que eles são as letras do alfabeto hebraico, que são os arcanos do tarô, né? E essa letra que conecta o Sol até o Santo Graal, aqui é o Santo Graal, Júpiter, né? O máximo do esplendor. Esse canal aqui é a letra Iod. A letra Iod, ela fica naquele triângulo, não sei se vocês vão ver, em cima do venerável tem um desenho assim, ela parece um tio. Ela é a menor letra do alfabeto hebraico. E ela representa as emanações da luz divina que a gente deve buscar. E você fala, ok, então faz sentido, né? O rei ele deve buscar a emanação divina procurando o Santo Graal. Ali na árvore tem um desenho legal. E no esquema de cores, ele é o verde claro. E no tarô, ele é a carta do eremita. Aí a gente pega o Star Wars, e o Luke Skywalker pegou o grau de mestre, ele vai virar o super nível Jedi. Com quem que ele tem que falar? Com um baixinho, pequenininho, que mora lá na puta que pariu, eremita, que chama Yoda, cor verde claro. É muita coincidência, né? Ou o cara sabia o que ele estava fazendo, ou é muita sorte, é muita coincidência, ou o cara sabia o que ele estava fazendo. Então essa é a ideia. Você vê, o arcano do lado de lá, o Shet, é o carro. E aí você tem a ira e a diligência. Na Millennium Falcon você vai ter ao mesmo tempo o herói guerreiro, que é o Marte, né, o Han Solo, e o Chewbacca, que é a ira. Nos Vingadores você tem o Hulk, que ao mesmo tempo é o maior cientista. Você tem a figura do Dr. Jack e o Mr. Hyde, isso já em 1904. Então você vai ter na literatura vários exemplos de heróis. Se você for para DC Comics também tem. Não é pelo fato de que a maioria desses roteiristas eram judeus. Então eles trabalham, o cara tem isso aí de fábrica. Eu brinco e falo assim, qual que é o segredo do judeu que todo mundo queria que o Hitler perseguiu e tal? É que se você cresce estudando a Torá, estudando a Cabala e aprendendo isso, você já absorve isso para a sua vida. Não é onde a gente está enxergando ali uma esquina, um judeu praticante de Cabala enxerga uma padaria funcional, porque ele vê o mundo como um devir de sensações e de realidades e de árvores entrelaçadas. O mito do labirinto reflete essa estrutura de árvores. Depois aqui no meio, que a gente não consegue ver, que é invisível, é o conhecimento da arte. É da arte Vader, né? Que representa onde a gente está girando atrás. Então eles são os segredos mais profundos, ou os monstros mesmo, o dragão, a Morgana, as górgonas, Eríneas, Caronte, a Medusa. É o conhecimento, é o que a gente está buscando, porque se você é um herói e não tem um dragão, você é só um maluco em cima do cavalo. E aí você vai ter um outro livro iniciático que chama Don Quixote, que vai falar justamente disso. E a ideia é de que você está buscando esse conhecimento, e você pode ser derrotado por ele, essa profundidade. Olha, Santa Ana é a avó de Jesus. Minha avó falava que a magia mais poderosa que tem é a reza, porque em vez de você pedir para Jesus, por que você não reza para Santa Ana? E aí pede para Santa Ana pedir para Jesus te atender. Que netinho que vai falar não para a avó? É um pedido dela. É muito mais forte. Porque Jesus não vai falar não para a avó dele. Né? E Nanã, o barão Sabedinho. E a figura daqueles vilões mesmo. Olha que doido. O Thanos, ele
tinha a luva mágica que se ele juntasse todas as esferas, ele conseguia fazer o que ele quisesse e tal. Depois, dá uma procurada na cor das esferas, só para ver se é igual às que da palestra. Né? Tem um desenho também chamado Dragon Ball, que ele tem que colher todas as esferas mágicas, e quando ele junta as 7, vem um dragão que também atende todos os poderes. A Branca de Neve é protegida por 7 anões. Né? E aí você tem um anão que é bravo igual Marte, o outro tem 2 gordinhos, um é o Sol, o outro é Júpiter, um é mais dengoso que é Vênus, um não fala nada, que é o... E aí você vai ter toda essa estrutura no desenho original. E o último exemplo aqui é a Medusa. O que ela faz? Se você é um herói e está tentando enfrentar e fazer um negócio, se você olhar para ela, você vira pedra de novo. Ou seja, você está tentando falar assim, eu vou entrar na maçonaria, vou fazer, vou acontecer e tal. E aí você fala, hoje tem jogo do Corinthians, não vou na loja. Depois ele entrega, não entrega trabalho, começa a faltar, depois de 2 anos você fala, adormece e vai embora. Aí virou pedra de novo. Então a Medusa o conhecimento testa o buscador. Quem não passar pelo conhecimento vai virar pedra de novo. E os que passam vão chegar em Biná. Que é o topo da coluna do rigor, que é o orador, que é a regra. Porque a gente vai ter Justiça, Temis, Maat, Tir, o São Bento, o Xangô. A gente tem todas as divindades da justiça maior, da justiça divina, né? O orador, e aqui a gente vai ter as pessoas que se comunicam com o externo. Então, dentro da maçonaria tem uma figura que é o orador, que seria a corregedoria da polícia. Ele verifica se a loja está funcionando direitinho. Em todo lugar a gente tem o serviço do consumidor, o PROCON, o Ombudsman, o serviço da Vivo e da Claro, que você liga e não adianta nada. Todo mundo, teoricamente, essas estruturas precisam ter uma polícia de dentro. E o conhecimento de Saturno é justamente esse conhecimento. Por isso que a gente tem todas essas divindades Você vê, ele é maior que os deuses da guerra, ele é um deus da justiça. Né? E ele representa o fim da vida. A gente vai morrer, esse é o máximo que a gente pretende chegar na vida. Que é o quê? O cara que já tem 50, 60, 70 anos de profissão. Quando você fala, por exemplo, música, você fala Mozart, você lembra do nome da pessoa, né? Fala matemática, guidorismo. Então, quando você fala o nome da pessoa, o prato tem o seu chefe de cozinha. Então, se você pensar na profissão de cada um, você vai ter o nome. E esses caras de Saturno são os caras que você lê lá na Lua. Por isso que quando a gente está falando de alta magia, a gente tem nos signos do zodíaco, a gente tem Sol e Lua, eles fazem a contraparte com Saturno. Porque é aquele cara, quem você está estudando para ser um arquiteto? Niemeyer. Você tem que ler esses caras. Você vai ser professor de português, você vai ter que ler Dom Casmurro, você vai ter que ler esses. Então, a nossa ideia é chegar até Saturno. Você fala, mas ainda falta 2, e aí? Rock Maia, sabedoria divina. Então, por mais que você saiba muito, a gente vai viver o quê? 50, 60, 100 anos. E vai morrer, mas a gente nasceu homem e mulher no Brasil no século XX. E os outros 8 bilhões de pessoas. E as histórias que elas contam, tudo que é a sabedoria que eles julgam. Sabedoria é em caos. Então eles são os deuses do caos absoluto. Relâmpago, trovão. São as mulheres senhoras da tempestade. Yansan, Oiá, Santa Bárbara. A ideia do caos. Na loja é o secretário, que ele faz a ata, vocês não têm ideia do secretário. Ele representa a loja para fora, então ele faz todas as leituras, ele representa, ele faz a ata, ele é a memória, ele controla, ele tem todo esse contato em volta. Assim como a sabedoria divina é o que faz todo esse desvio de conhecimento. Então, na história da mitologia, eles falam assim, que Deus estava entediado, porque você é onisciente. E uma das coisas mais legais do mundo é aprender alguma coisa. Então, se você aprendeu uma coisa que você fala, legal esse negócio. Já tem esse tesão de você aprender uma coisa nova. E se você é onisciente, você não tem nenhum tesão, porque você já sabe tudo. Então Deus se divide em 72 seres.
e eles vão com poderes praticamente infinitos, né? Infinito dividido por 72, e esses anjos vão por toda a realidade, e eles começam a conversar e trocar ideia, até que ele volta e aprende tudo de volta. Ele fala, meu, isso é muito legal. E aí ele pega e se divide de novo em outros seres e entidades. E eles conversam, passeiam e tal, e reúnem toda essa energia e voltam, e ele fala, meu, isso é muito legal. E na terceira vez ele se divide em todos os seres vivos. Então, da formiguinha, do meio do formigueiro na Amazônia até o Elon Musk, cada um de nós tem uma parcela da luz divina dentro da gente, segundo a Cabala. E nós somos no universo observando o próprio universo. Então, na nossa vida, a gente vai tentar juntar o máximo de entendimento e conhecimento que a gente possa ter, e sabedoria. Quando a gente morrer, a gente se reúne de volta com o eterno. E alguns dizem que, como não tem tempo nesse período, nós somos divindades encarnadas, que vamos só retornar e a gente vai fazer esse jogo de reencarnações. Okay? E, finalmente, para terminar, a coroa, que é Netuno, que é Deus, Alá, Enki, o universo, o grande arquiteto do universo, o cérebro. Para ateu, a Cabala funciona do mesmo jeito. O número 1, que é quem controla toda essa estrutura e quem se divide em infinitas partes. E aqui é a ideia do labirinto. Então, quando você está subindo na árvore, você vai fazendo trabalhos. O seu trabalho, imagina você é um advogado, você faz uma peça. A peça do estagiário é diferente da peça do cara de 25 anos de carreira. Um pintor também. Conforme você sobe na árvore, você desce na árvore. E a descida na árvore também segue essas regras de construção do mundo. Então, por exemplo, hoje, você tem os 3 veneráveis lá em cima e eles falaram assim, vamos ocupar nosso tempo numa segunda-feira. Como que nós vamos fazer esse encontro? Eles não podem buscar alguma coisa que eles não conhecem. Porque nós somos seres humanos, a gente está preso na nossa ignorância. Então, imagina, por exemplo, você quer levar sua família para passar férias num hotel. Mas você não vai escolher uma cidade que você nunca ouviu falar. Primeiro você vai ler uma notícia de jornal que vai te dizer que existe um hotel, sei lá, em Águas de Lindóia, que tem uma cachoeira e uma piscina que você gostou. Somente quando essa informação entrar no seu cérebro, é que você pode escolher. Então, olha como a gente é preso, olha como a gente é ínfimo. A gente não toma decisões. Quantos milhões de hotéis tem para tirar férias? Mas a gente só tem alguns. Quantos bilhões de pratos de comida tem para a gente fazer de janta? Mas a gente só tem o nosso cardápio. Então, pela Cabala, a gente está preso numa cerca. Chet quer dizer cerca. Que é a cerca que a gente conhece. Então, os veneráveis falaram, putz, o que a gente vai fazer? Então, os caras foram sugerindo, tem um palestrante disso, um palestrante daquilo, tem um dançarina, tem um não sei o quê, tinha um domador de leão, mas ia ficar meio perigoso e tal. Isso. Aí você vai fazendo, você vai descendo, e aí tem o rigor e a prosperidade, a necessidade, a planejamento. Tipo, eles pegaram o telefone do Tom Cruise, era para ele vir dar uma palestra sobre cientologia, mas ele cobrou 12 milhões de dólares e aí a loja não pôde bancar. Aí eles me chamaram. Mas é esse o problema aqui. Na nossa vida a gente faz isso. Imagina que você vai comprar um carro. Você não vai comprar um carro com uma marca que você não conhece, então você tem que pesquisar em tudo que é site, o site é aqui o Google. Até você achar um carro que sirva para você. Você vai ver com a sua família quanto custa, quantas parcelas, como divide, é consórcio, não é consórcio, não? Até chegar na beleza, que é também chamado como é o melhor que dá para fazer com o que temos agora. Esse é o processo. Então a gente chegou nesse exato ponto da história onde eu estou aqui com vocês agora. Mas aí você ainda tem que entregar, parece, tem que pagar as parcelas, fazer as coisas. Então a gente está produzindo isso em conjunto. Então aqui, ó, ainda tem que ter a razão e a emoção. Então, se, por exemplo, a gente combinou de vir tudo aqui, aí, sei lá, minha avó morreu hoje de tarde, e aí eu falei, pô, os caras estão tudo reunidos e tal, eu não vou decepcionar os caras, eu venho pra cá, mas aí minha cabeça está em outro lugar.
lugar, eu ia estar chorando, eu ia estar ruim, eu ia estar mal, a palestra ia ser uma porcaria, porque eu ia estar desequilibrado emocionalmente. Por outro lado, podia ter vindo outra pessoa que, sei lá, ou um rabino mesmo, que ia dar metade da palestra em hebraico, vocês vão ficar olhando para eles como está assim, vocês não iam ter entendido nada de cavalo, tem mais ou menos 90% das palestras de cavalo. Então você tem que ter o conhecimento, mas tem que ter a passagem da coisa. E aí a gente está aqui, que eu estou entregando a palestra para vocês. E cada um de vocês recebe na árvore de Natal alguns presentes. Só que o 10 daqui de baixo é igual a 1. Então na cabeça de cada um de vocês vai entrar o que eu estou falando agora, e baseado no que vocês sabem da vida de vocês, da cerca de vocês, vocês vão aproveitar ou não. Por isso que o professor dá a mesma matéria para todos os alunos, aí faz a prova, uns tiram 10, outros tiram 0. A matéria é a mesma, todos da mesma classe. Por que uns tiram 7, outros tiram 5, outros tiram 0? Porque você passa pelo Aleph Beit, lá em cima. E aqui também conhecido como abismo. Por isso vai ter gente aqui que vai falar, não, eu estou há 30 anos na maçonaria, essa palestra foi louca, explodiu. Ou vai ter outro cara que vai falar assim, mano, eu sou pastor evangélico, o cara só falou de demônio, eu perdi meu tempo, eu devia ter assistido o show da Anitta. Então cada um vai estar no seu limite do universo. E por isso que essa palestra, cada vez que vocês escutarem, a gente está gravando. Então depois vai disponibilizar no YouTube. Daqui a um ano, se vocês assistirem de novo, vocês vão olhar e falar, mano, é outra palestra. Eu devo falar, eu juro que ele não tinha falado isso. Na verdade eu falei aqui, o cérebro de vocês se tornaram pessoas melhores. Por isso que ninguém cruza o mesmo rio 2 vezes, né? E como o Morpheus fala, ninguém faz o primeiro salto de primeiro. Então esse é o processo, você sobe e você desce na árvore. Para os judeus, você trabalha em todas essas estruturas, você vai ter 9 anjos, 8 anjos em cada um, vezes os 9 esferas, vão ter 72 nomes de Deus. Com mais 9 príncipes, você vai ter 81 energias que protegem a árvore da vida. E aqui, nesse meio tempo, esses caminhos, eles estão divididos em 3 elementos, 7 planetas e 12 colunas. Então, tem mais uma palestra com mais 2 horas só para falar de colunas do zodíaco, que não tem nada a ver com astrologia. Mais 7 planetas, mais coisas. Então, tudo que está numa loja, vocês veem, tem os símbolos. A gente aprende, a gente medita. A ideia é que lá atrás, quando o cara bolou isso, o ritual da maçonaria, a estrutura da maçonaria, ele tinha pensado, falou assim, eu vou guardar isso para a posteridade. E quem tiver olhos vai ver. E essa aqui é uma prova viva de que esse processo funciona, né? Eu e minha esposa, a gente estava trabalhando, buscando para fazer esse livro, a gente escreveu junto e a gente bateu em, sei lá, umas 15 editoras para publicar. E os caras falaram, mas a gente quer fazer de um determinado jeito, colorido, com todos os diagramas, papel, que fosse durar tipo de enciclopédia mesmo e tal. E os caras falaram assim, putz, vira assim, o pensamento falou assim, vocês estão tudo maluco, isso aí não vende, não tem coisa. Eu era da Madras ainda. E eles falaram assim, eu amo você, mas esse livro não vai vender, não existe. Então eu passei 1 ano com ela dando essa palestra, e aí os pastores falaram, eu quero um livro todo. E a gente vai anotando os nomes de todo mundo. Quando a gente fez o financiamento coletivo, a gente conseguiu financiar esse livro em 1 semana. E a gente consegue trazer ele para cá e a gente vende num preço bem abaixo da Amazon, de vídeo, parcela, autografo, todo o processo. E aí a partir dele a gente fez mais um, que é de tarô. E a gente tem a história de todos os tarôs. Lembra que eu falei que para você aprender tem as letras e tal? A gente fez todo esse processo. Eu passei 1 ano dando palestra. Depois você teve a astrologia hermética, que fala das 12 colunas. Tem a enciclopédia de mitologia, que vai ter 8.600 verbetes. Ele é o maior livro de mitologia em língua portuguesa. Na verdade, ele deveria entrar no Guinness. Eu fui procurado, mas eu descobri que o Guinness, na verdade, eles não são os ingleses bonzinhos que pegam os recordes e colocam no livro. Eles são uma agência de publicidade que cobra para colocar o recorde no livro. Então eu ganhei, mas não levei. Mas valeu a pena do processo. E se vocês seguirem isso que eu falei hoje, o resto da vida de vocês, vocês vão ver como é um checklist. Você vê onde você está na sua vida, o que você tem que fazer, como você se comporta. A partir de hoje, você nunca mais vai fazer as coisas meia boca.
Porque você já tem o caminho aqui, eles chamam de caminho dos tijolos amarelos. E é igual é o caminho lá de Oz. E vocês vão ver que todos os filmes, está tudo no livro, eu vou explicando assim. Eu falo um pouquinho, porque se eu for explicar isso no caminho, um curso básico de cavalo tem acho que 16 horas. Mas hoje eu espero ter colocado essa fagulhinha na cabeça de vocês, para vocês verem como, na verdade, existe um Deus só e um universo só, e todas as religiões são legais. E todos os mitos de todas as religiões, eles falam do ser humano. E quando você lê a história de um Deus, você está lendo a sua história. E você pode aprender a virar um ser humano melhor. Então, ao longo do planeta, as religiões começaram a brigar umas com as outras por causa de achar que é tudo literal. E, na verdade, é tudo simbólico. E eu espero que hoje eu tenha deixado vocês um pouquinho mais a pulga atrás da orelha de buscar o Santo Graal. Então, para quem me procurou, se você digitar meu nome no Google, Marcelo Belderme ou Pri Martinelli, vocês vão achar fácil, só que eu preciso trocar. Né? Eu sempre prometo que eu vou e eu esqueço, tem muita coisa para fazer. Mas se você colocar Diamond Editora ou Projeto Mayhem, vocês acham a gente. Obrigado, venerável. Eu não sei quantas horas deu, desculpa, eu me empolgo, vou falando. Se deixar, vai até amanhã. Mas se você está com fome, então deve ser lá. Obrigado, venerável.